Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais uma quarentena aqui, quarentena de administração geral para Fundação Carlos Chagas, aqui nossa segunda quarentena da FCC. Infelizmente a gente fazer ontem à noite, não deu, não rolou, então precisamos aí reagendar aqui para de manhã, 8h30 da manhã. E é isso aí, vamos cair dentro então dos tópicos aqui, dos 3 tópicos que eu escolhi para a aula de hoje, para a gente comentar da FCC, as últimas questões aqui, questões bem recentes, para a gente cair matando. Como você deve estar sabendo, são todas questões que vão popular, vão ser inseridas lá no nosso novo sistema de questões aqui do Estratégia. Então é isso aí, sem muito papo furado, um grande abraço para a galera que está me acompanhando aí no chat. Vamos que vamos, né? Quem está querendo ver meu material tá lá no meu canal do Telegram, tá? Se você não tem Telegram, fica de olho, eu vou botar o link aí no chat, mas de qualquer maneira, se você tem o Telegram, é só me procurar lá, Administração com o Renó, e você baixa lá, faz um download do material aí para apoio, né? Todas as questõezinhas para você fazer o download. Então é isso aí, sem muito papo furado, deixa eu passar aqui, peraí, para minha tela pequena, vou ficar pequenininho aqui para vocês, e vamos começar a comentar essas questões aqui. Deixa eu me posicionar aqui. Primeiro tópico da nossa aula é o tópico de liderança, pessoal. De liderança, deixa eu posicionar aqui, peraí, canetinha. Então é isso aí, vamos que vamos, vamos começar a comentar as questões aqui de liderança da FCC. Questão aqui, Prefeitura de Manaus, 2019. Os estilos clássicos de liderança desenvolvidos a partir dos estudos de Kurt Lewin nos anos de 1930, que passaram a ser conhecidos como os 3 de White e Lippitt, são, pessoal, são aqueles estilos de liderança muito cobrados, não só pela FCC, mas praticamente todas as bancas, e é aquela típica questão que é para não perder ponto na prova. Por quê? Porque cai muito, então é o tipo de tópico que você tem que levar para a tua prova. Então, quais são os estilos de liderança? Estilo de liderança autocrática, onde o líder ele é centralizador, ele concentra a decisão nele mesmo, ele, digamos assim, passa pouca autoridade para a equipe, tudo tem que passar por ele dirige mais, digamos assim, tem uma postura mais de dizer o que as pessoas têm que fazer. O estilo democrático, onde ele envolve mais a equipe, e, por fim, o liberal, ou também chamado de laissez-faire, um termo em francês, que quer dizer deixar fazer, que é aquele líder mais ausente, mais delegador. Tá? Então, nosso gabarito é aqui, letra C, gabarito da banca, questãozinha bem tranquila aqui da FCC. Questão aqui, Prefeitura de Recife, 2019. Entre as abordagens correntes sobre o fenômeno da liderança, emerge o conceito de liderança transacional, no qual a atuação do líder... Pessoal, liderança transacional também é um tópico que a gente compara sempre com liderança transformacional. Então, o tópico, como é que a gente estuda isso? A liderança transacional, o próprio nome já diz, de transação, tá? O termo de transação, ou seja, é aquela liderança tradicional, aonde você tem ali um toma lá da cá. O que significa essa transação? Eu lhe ofereço, por exemplo, eu sou o seu chefe, lhe ofereço algo em troca de um desempenho. Então, aquela famosa situação, olha, se você bater essa meta, eu te dou uma promoção, te dou um aumento, te dou uma viagem, te dou um curso, ou seja lá o que for que a gente vai negociar. Então, liderança transacional é a liderança tradicional, onde você tem ali uma oferta ali de um benefício, de um bônus, algo em troca de um desempenho que é o esperado ali daquele empregado. Já a transformacional, que seria a sua comparação, é aquele líder que te faz não ficar preocupado só com a parte financeira, ou seja, através de uma visão, de uma capacidade de liderança, de inspiração que ele tem ali contigo, você tem um desempenho muito bom, diga assim, sem estar preocupado tanto com a parte financeira, tá? Então,
A banca aqui, ela está cobrando a transacional, ou seja, ela está querendo tomar lá da cá o líder tradicional. Então vamos para a questão, na qual a atuação do líder não é determinante. Letra A aqui, eis que o envolvimento dos liderados no atingimento dos objetivos decorre do denominado ajuste espontâneo. Gente, se a atuação do líder não é determinante numa questão de liderança, não faz nem sentido essa frase, né? Óbvio que se a gente está estudando liderança é porque a atuação do líder é importante. Letra B, inspira os trabalhadores a aceitar mudanças, promovendo a cultura da responsabilidade, propriedade e autonomia no local de trabalho. Tem relação isso com transacional? Não, não tem relação com transacional. Letra C, é fundado no carisma e suas habilidades inatas para conduzir os liderados, promovendo o engajamento. Também o transacional não é focado no carisma. Letra D, é pautado pelas obediências às regras e cumprimento das metas estabelecidas, além de seguir a ideia da recompensa proporcional ao desempenho. Agora sim, ou seja, a ideia de que eu vou recompensar, eu como líder vou recompensar se ele cumpre a regra, se ele cumpre a meta. É essa lógica da liderança transacional. E aí, letra E, depende da conjugação adequada do estilo adotado, diretivo ou apoiador e ao grau de maturidade. Isso aqui é liderança situacional, não é o que o que a banca está pedindo nessa questão. Então, gabarito realmente letra D. Questão aqui, Prefeitura de Recife 2019. Considere que uma sociedade de economia mista, controlada pelo município, esteja implementando um programa de desenvolvimento de seus líderes e, como referencial teórico sugerido pelos consultores, tem adotado os preceitos da liderança situacional desenvolvida por Hersey e Blanchard, que sustenta, entre outros conceitos. Pessoal, essa liderança situacional do Hersey e do Blanchard tem um foco muito grande na maturidade do liderado, tá? A ideia basicamente é o seguinte, que o líder ele tem que identificar qual é o grau de maturidade que aquele liderado tem e encaixar então, se encaixar em algum estilo ali de liderança. Ou seja, basicamente a ideia é o seguinte, eu não vou tratar aquele empregado ali que está entrando na empresa, que está começando a trabalhar, da mesma forma que eu vou tratar aquele sujeito que está há 25 anos na empresa, está cansado de saber como é que faz o trabalho, já tem uma maturidade muito maior. Ou seja, eu tenho que tratar esses profissionais de forma diferente, porque eles são diferentes e demandam uma atenção diferente. Tá? Então, vamos lá cair dentro da questão. Letra A, a liderança surge espontaneamente em situações de forte tensão, e desafios, os quais, portanto, devem ser fomentados pelos dirigentes da organização. Isso aqui não tem relação com a liderança situacional, não é isso que ela diz. O carisma do líder é o elemento determinante da eficácia, a razão porque é muito mais importante a identificação que o desenvolvimento. Também não faz sentido, isso aqui não é a liderança carismática. Cada situação enfrentada demanda um tipo diferente de liderança e irrelevante o estágio. Aí aqui está errado, né? Porque, obviamente, o estágio de maturidade é um ponto central aqui da teoria. Letra D, a eficácia da liderança está fortemente imbricada com a adequação do estilo do líder ao grau de maturidade. Agora sim, é exatamente isso que diz a teoria. E letra E, os líderes apoiadores são mais eficazes que os líderes diretivos em qualquer cenário. Isso aqui não faz sentido, porque, obviamente, como a gente falou, vai depender do nível de maturidade do liderado. Então, gabarito realmente letra D. Questão aqui DPE do Amazonas 2018. O modelo situacional proposto por Fiedler para explicar a liderança e sua relação com a eficácia dos liderados foi reconceituado no final da década de 1980 em conjunto com Joe Garcia, gerando a teoria do recurso cognitivo, apresentado como uma das suas conclusões. Pessoal, a teoria do recurso cognitivo, basicamente, que ela dizia o seguinte, que em tarefas mais complexas, o líder com maior nível de inteligência tem um desempenho melhor. Já em situações com elevado grau de estresse, o mais experiente teria uma situação melhor, um desempenho melhor. Ou seja, basicamente, você tem ali uma associação
da tarefa mais complexa, mais difícil, com grau de inteligência, e da tarefa mais estressante, mais pressão, digamos assim, com a experiência, tá? Então vamos lá. Letra A. A racionalidade é o fator determinante a ser induzido pelo líder, independentemente do grau de tensão da situação. Não faz sentido, né? Porque, obviamente, como a gente viu, o grau de tensão ele é importante e vai fazer com que provavelmente o cara mais experiente se dê melhor. Letra B. Nas situações de alta tensão, existe uma relação positiva entre experiência no trabalho e desempenho. Essa letra B é o nosso gabarito, está perfeito aqui. Letra C. O estresse atua favoravelmente no desempenho, devendo ser fomentado de forma moderada pelo líder diretivo. Não, gente, não é isso que diz a teoria e nem ela fala do líder diretivo. Ela fala que em situações de alto estresse, de alta pressão, o líder mais experiente, ele se dá melhor, tá? Vamos aqui, letra D. O líder cognitivo é tido como mais eficaz porque ele identifica e utiliza as melhores habilidades de cada liderado. Também não é isso que diz a teoria. E letra E, a liderança diretiva somente é útil em grupos heterogêneos e deve ser substituída pela cognitiva sempre que viável. Também não é isso. Então, gabarito é realmente letra B de bola. Questão aqui, DPE do Amazonas, 2018. Entre as abordagens clássicas sobre a liderança nas organizações, destaca-se a teoria bidimensional, que apresenta teoria bidimensional, também chamada do grid gerencial ou da grade gerencial. Basicamente, a ideia é você ter uma preocupação tanto com as pessoas quanto com as tarefas. A ideia sai daquela, como se fosse uma oposição que você teria necessariamente ou focado nas pessoas ou focado nas tarefas ou na produção, às vezes é dito. E a ideia é que você tenha um foco em ambas as coisas, tá? Em ambos os fatores. Então, por isso que ela é bidimensional, porque são as duas dimensões. Então, vamos lá. Apresenta a letra A. A contraposição entre líder eficaz e líder eficiente, o qual resulta em dois estilos gerenciais correspondentes. Não tem nada a ver. A ideia exatamente da grade gerencial é porque tem várias posições e o ideal seria aquele líder 9.9, digamos assim, aquele líder que está focado tanto na tarefa, quanto no relacionamento, quanto nas pessoas. Então, letra A não faz sentido. Dois tipos de líderes, os autocráticos que atuam de forma coercitiva e os democráticos. Isso aqui tem relação com aqueles três estilos de liderança, não é o que a teoria fala. Letra C. Duas formas possíveis de atuação do líder que podem ser acionadas conforme a circunstância. Indução e coerção, tem nada a ver com o que a teoria fala. Letra D. Duas dimensões do comportamento do líder. Orientação para o funcionário e orientação para a produção. Essa aqui está certa, ou seja, orientação para a pessoa, para o relacionamento e orientação para a produção, para a tarefa. Aqui, letra D, perfeito, é o nosso gabarito. E letra E, dois tipos de líderes, centralizador e coordenador, também tem nada a ver, essa letra E aqui não faz sentido. E sim, como própria a teoria fala, é bidimensional, porque são duas dimensões. O foco na tarefa e o foco na pessoa, no relacionamento. Então, gabarito letra D mesmo. Questão aqui, DPE do Amazonas 2018. A teoria caminho-meta ou caminho-objetivo, desenvolvida por Robert House, a partir dos estudos da Universidade de Ohio, identifica e detalha diferentes comportamentos de liderança e a sua adequação às contingências ambientais e às características dos subordinados. Entre eles, a liderança. Gente, essa teoria do caminho-meta basicamente diz que tem que existir ali, o líder tem que orientar, digamos assim, o que o sujeito tem que fazer e quais seriam as recompensas adequadas ao liderado, à situação das pessoas. Por isso que é caminho-meta, mostrar o caminho, digamos assim, mais ou menos a relação seria essa. E ele aponta 4 estilos. O que ele chama de compreensivo apoiador,
o diretivo, o participativo e o realizador. Tá? Então, são os 4 estilos dessa teoria. Vamos lá falar aqui. Letra A. Autocrática, que não leva em consideração as necessidades do liderado. Gente, não é esse o gabarito, não tem nada a ver. Autocrático, participativa, adequada para os liderados de baixa capacitação e pouca motivação. Gente, a participativa seria não adequada para o cara que tem baixa capacitação, seria adequada para aquele que é mais capacitado, né? Que tem, digamos assim, capacidade até de te ajudar, de te trazer sugestões. Letra C, apoiadora. Semelhante à estrutura de iniciação e adequado quando os liderados não realizam tarefas estruturadas. O apoiadora seria aquele relacionamento onde você quer criar um clima favorável ali com o subordinado. Não é esse o nosso gabarito. Letra D, carismática, que induz a uma alta motivação dos liderados e adequada para tarefas desafiadoras. Também não é o caso. Letra E, sim, é o nosso gabarito, diretiva. Adequada quando as tarefas são ambíguas, mas que pode ser percebida como redundante por liderados experientes. Principalmente o diretivo é importante quando aquele subordinado está aprendendo, que ele precisa realmente do líder que aponte o caminho, que mostre o que precisa ser feito. Então, esse aqui é o nosso gabarito. E como a gente está falando, ele não é o ideal quando o liderado é experiente. Tá? Então, letra E é o gabarito. Questão aqui, TRF5 2017. Segundo Paul Hersey e Kenneth Blanchard, liderança é o processo de exercer influência sobre um indivíduo ou grupo nos esforços para a realização de um objetivo em determinada situação. Referidos autores desenvolveram um modelo situacional de análise da liderança com ênfase. Gente, sempre que cair liderança situacional, lembra que o foco é na maturidade do liderado. Então a ideia é você identificar em que posição ali, em que situação está o liderado em relação à maturidade, ou seja, ele é alguém que está entrando agora na empresa, começou a aprender o trabalho, às vezes está começando ali sua carreira, ou ele já é um funcionário experiente, que conhece ali o trabalho, que sabe se autogerenciar. Então a ideia é o líder identificar ali o nível de maturidade do liderado e adequar isso ao estilo. Tá? Então, vamos lá, letra A. No ambiente interno, adequando as diferentes formas de liderar ao clima organizacional, não é esse o foco da liderança situacional. No propósito da instituição, também não é no propósito. Na transformação dos liderados, aqui na letra C, proporcionada a partir da adoção do estilo de liderança mais adequado, não é na transformação dos liderados. Letra D, no ambiente externo, também não é o caso da teoria situacional. E letra E, na maturidade dos liderados, ao que deve adequar-se o estilo de liderança adotado, que pode ser dirigir, persuadir, participar e delegar. Agora sim, gabarito é a letra E, gabarito da banca. Questão aqui, TRT da 11ª região em 2017. O tema da liderança nas organizações tem sido objeto de estudo na literatura e apresenta diferentes abordagens. Dentre elas, há as denominadas teorias situacionais, as quais apontam, entre outros preceitos. Pessoal, teoria situacional, as teorias situacionais, o próprio nome já diz, ou seja, o foco é em entender que a liderança depende de você entender a situação, entender o contexto. Por que se fala isso e por que isso foi uma evolução? Antigamente, a ideia que a gente tinha, primeiro era de que existiam alguns traços de personalidade, ali, características físicas, psicológicas, que identificariam se o sujeito poderia ser líder ou não. Isso depois passou para as lideranças onde se buscava um estilo de liderança ideal, ou seja, qual seria a liderança ideal. Com o tempo se percebeu que, dependendo da situação, você poderia ter um estilo mais eficaz ou outro estilo mais eficaz.
Com isso, a gente passou a estudar essas lideranças situacionais, ou seja, entender que dependendo da situação, você precisaria agir de uma forma ou de outra. Então, vamos lá tentar matar essa questão aqui. Entre outros preceitos, a importância da ênfase na produção e nas tarefas, relativizando o papel das características pessoais do líder. Não é isso que é o foco das teorias situacionais. Que a liderança é uma condição inata das pessoas. O que é uma condição inata? Que o cara nasce com isso. Isso é relacionado com a teoria dos traços, não tem nada a ver com as situacionais. Letra C, a possibilidade de desenvolvimento de traços de personalidade. Mais uma vez, traços de personalidade é aquela teoria mais antiga que a gente tem. Letra D, que o líder deve agir de acordo com as contingências e situações apresentadas pelo ambiente. Agora sim, ou seja, de que dependendo da situação, você vai agir de uma forma ou de outra. Esse é o nosso gabarito. Letra E, que fatores exógenos, ou seja, o que é fator exógeno? Fator do ambiente externo, fator de fora ali da situação, não influencia o comportamento. É exatamente o contrário. Os fatores de fora, eles influenciam sim o comportamento. Então, letra E está errada, por isso gabarito letra D de dado. Questão aqui, TRT da 11ª região, 2017. Um líder chama seu colaborador e explica-lhe detalhadamente o que ele deve fazer, oferecendo-lhe diretrizes claras e estabelecendo padrões de desempenho bem definidos, assim como indicando controles e impondo-lhe comportamentos que garantam que todas as regras e procedimentos sejam cumpridos. Esse líder prioritariamente está utilizando um estilo de liderança. Gente, essa situação aqui, ela está falando da teoria que chama caminho meta. Tá? Basicamente, a ideia é você exatamente explicar o que aquele funcionário precisa fazer, o liderado precisa fazer, e indicar ali qual é a recompensa que ele vai receber. Essa teoria, ela indica alguns estilos de liderança ali, dependendo da situação que aquele subordinado tiver, ou que a tarefa tiver. O compreensivo ou apoiador, o diretivo, o participativo e o realizador. O compreensivo ou apoiador, o líder, ele mostra uma preocupação ali com as necessidades. O próprio nome já diz, né? Apoiador, a ideia é onde você tem um relacionamento melhor ali com o subordinado, tentando criar um clima favorável ali para o trabalho dele. O diretivo ao contrário, né? Você está dizendo o que o cara fazer, esclarecendo o que ele precisa fazer. O próprio nome já indica ali, né? O diretivo, ó, você faça isso, faça aquilo. A ideia, basicamente, é você definir ali o que ele precisa fazer e é voltado, basicamente, para aquele subordinado que ainda não sabe o que você está fazendo ou que a tarefa é ambígua, ou seja, ele tem alguma dificuldade ali. O participativo, onde você está aberto ali para as ideias do sujeito, você envolve ele ali na tomada de decisão. E o realizador, onde você definiria metas mais arrojadas, buscando ali, incentivando um aprendizado contínuo. Repara, vamos voltar aqui para a questão. O que ele está falando? Estabelecendo padrões de desempenho bem definidos, assim como indicando controles e impondo-lhe comportamentos que garantam que todas as regras e procedimentos sejam cumpridos. O que o cara está fazendo aqui? Ele está sendo apoiador? Ele está sendo participativo? Não, ele está sendo diretivo, né? Ele está dizendo o que o sujeito tem que fazer. Então, por isso, o gabarito é mesmo a letra E. É esse o nosso gabarito e o gabarito da banca. Questão aqui, TRE de São Paulo, 2017. Diferentes teorias foram desenvolvidas para explicar o fenômeno da liderança. Algumas mais centradas nas características pessoais do líder e outras com foco na sua interação com o ambiente. Nesse contexto, o modelo proposto nos estudos de Fiedler, que isolou determinados critérios situacionais, apresenta, entre outros, a seguinte conclusão. Pessoal, teoria do Fiedler, basicamente é o seguinte, você tem aqui, deixa eu tentar fazer aqui na questão aqui, você teria
dois tipos de liderança, né? O líder orientado para a tarefa e o líder orientado para a pessoa. E vamos imaginar aqui que esse vetor aqui horizontal seria a situação, né? A situação muito ruim, mais ou menos, e muito positiva. A ideia, basicamente, é que o líder voltado para a tarefa, ele se sai melhor tanto na situação muito boa quanto na muito ruim. E já o líder orientado para a pessoa, ele só seria bom na situação intermediária. Então, o que você precisa levar? Que, de acordo com essa teoria, o líder tarefa ele é bom tanto na situação muito boa quanto na muito ruim. E o líder pessoa ou líder relacionamento, ele só é o melhor, ou você só teria o melhor desempenho na situação intermediária, tá? Então, vamos para a questão aqui. Seguinte conclusão, letra A. O líder eficaz orienta a sua atuação para dois aspectos simultaneamente. ênfase na produção e ênfase nas pessoas. Não é isso que diz a teoria, tá? A teoria não diz que você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Letra B. O líder orientado para a tarefa tende a ter desempenho melhor em situações extremas, incluindo as muito desfavoráveis. Agora sim, esse é o nosso gabarito. Ou seja, tanto na situação muito boa quanto na muito ruim, o líder tarefa ele é o melhor. C. O estresse afeta favoravelmente a atuação do líder, aguçando racionalidade, propiciando motivação. Não é isso que a teoria fala. Letra D. Em situações muito favoráveis, o líder orientado para pessoas é o mais adequado. Aqui não é o pessoas, é o tarefas. Letra E. Maturidade dos subordinados é um elemento fundamental e deve ser cotejada com o estilo de liderança adotado. Isso aqui é a liderança situacional e não a liderança contingencial aqui do Fiedler. Por isso, gabarito mesmo, letra B. Questão aqui, TRT, 11ª região. 2017. Os estudos sobre liderança desenvolvidos pela Universidade de Ohio nos anos de 1940 buscaram identificar dimensões independentes do comportamento do líder, descrevendo duas categorias de liderança, que são... Pessoal, essa teoria ela não é tão cobrada assim pela FCC, mas de vez em quando ela cobra. E ela tem duas categorias: a estrutura de iniciação e a consideração. Basicamente, gente, a consideração, como o próprio nome já diz, tem relação com o relacionamento, né, com as pessoas, e a estrutura de iniciação tem um foco mais nas tarefas. Então, aqui seria relação com as pessoas e aqui com as tarefas. E, portanto, se a gente dá uma olhada aqui na nossa alternativa, é a única que tem relação com esses termos, que sim tem relação com esses estudos da Universidade de Ohio. Por isso, o gabarito é a letra E, que é o gabarito da banca. É isso aí, pessoal. Acabamos aqui de ver nossos temas aqui de liderança. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quem ainda não me segue, me siga lá, Instagram, Face, YouTube, até no meu canal agora do Telegram. Vamos que vamos começar a ver aqui os tópicos de tomada de decisão, aqui como a FCC tem cobrado. Questão aqui, ALAP 2020. O brainstorming é uma das ferramentas básicas da gestão da qualidade, cujo propósito consiste em lançar e detalhar ideias originais e com certo enfoque. Não faz parte das características principais dessa ferramenta. Pessoal, vamos lá. Brainstorming ou tempestade de ideias é aquela reunião onde você seleciona ali um grupo de pessoas, junta todo mundo numa sala e propõe um problema ou pede sugestão sobre alguma coisa. E a ideia, basicamente, é que você não faça o julgamento das sugestões, ou seja, que você só anote as sugestões que as pessoas vão dando. A ideia, basicamente, é que uma sugestão vai puxando a outra, ou seja, você ouviu uma sugestão ali, você lembra de outra coisa, e a lógica, basicamente, é que você não critique ninguém.
ou seja, não faça nenhum julgamento de valor ali sobre a sugestão que a pessoa está dando, até para que ninguém se sinta acanhado, que as pessoas se sintam liberdade ali para trazer ideias que às vezes podem até parecer que não fazem tanto sentido, mas que acabam sendo a melhor solução, tá? Então vamos ver o que faz sentido, porque o que a banca está querendo é o que não faz sentido aqui nessa ferramenta. Então vamos lá. Não faz parte das características principais dessa ferramenta. Letra A, desenvolvimento da capacidade de síntese. Isso faz sentido, gente? Faz sentido na ferramenta, ou seja, você não vai trazer ali, ficar falando 20 minutos de uma ideia. A ideia é de que você vá trazer algo ali, uma ideia resumida, né? Ninguém está pedindo você fazer uma palestra ali sobre a solução de um problema. Então essa aqui tem sentido? Tem sentido, não é o nosso gabarito. Delimitação de tempo também faz sentido, né? Você não vai ficar um mês ali naquela ferramenta, ou seja, tem um tempo ali para trabalhar. Faz sentido? Faz sentido. Presença de hierarquia durante o processo, isso é necessário? Não, isso não é necessário. Não precisa estar o chefe ali. Então isso aqui não faz sentido, por isso é o nosso gabarito. Registro de ideias, claro que faz sentido, você tem que registrar as ideias, também faz sentido. E a ausência de julgamento prévio, eu diria que é a característica principal da ferramenta, ou seja, você não criticar a pessoa que está trazendo a sugestão ali, ou seja, a análise de valor vai ser feita em outro momento, e aí sim você vai ver cada sugestão ali se faz sentido ou não, tá? Então, o gabarito realmente é letra C, porque a presença do chefe ali não é algo que faz parte ali da ferramenta, tá? A letra C é o gabarito da banca. Questão aqui, ALAP 2020. O chefe do almoxarifado de uma repartição pública apresentou um diagrama de Ishikawa na última reunião, cujo tema era a qualidade do serviço prestado aos clientes internos. O principal objetivo para utilizar essa ferramenta foi representar as. Pessoal, a ferramenta diagrama de Ishikawa, também chamado de espinha de peixe, e também chamado diagrama causa e efeito, e obviamente, por que a banca não citou esse nome? Porque senão a gente já mataria de cara aqui a questão. A ideia da ferramenta, deixa eu fazer aqui rapidamente aqui um desenho simplificado. Ela se chama espinha de peixe porque ela funciona mais ou menos assim. Isso aqui seria o problema que você tem e em cada ramo desse, ou cada espinha desse diagrama, você tentaria ali identificar possíveis causas do problema, tá? Então, o principal objetivo da utilização dessa ferramenta é exatamente entender as possíveis relações, a relação de causa e efeito ali que o problema tem, por isso o gabarito é mesmo a letra A. E por isso que um dos nomes dessa ferramenta é diagrama causa-efeito. Letra B fala de variabilidades e aleatoriedade de um processo, não tem relação. Facilidade de visualização dos passos de um processo seria o fluxograma. Frequência com que certos eventos ocorrem seria o histograma. E alterações sofridas por uma variável quando a outra se modifica também não tem nada a ver com o diagrama de Ishikawa, gabarito realmente letra A. Questão AFAP 2019. Considere que um gestor público, ao assumir a coordenação de determinada equipe de trabalho, tenha se defrontado com um problema que, de acordo com o que apontou a equipe, representa uma situação recorrente na organização, podendo ser solucionado a partir da adoção de condutas constantes de um protocolo de atuação já estabelecido. A decisão do gestor pautada pela aplicação de tal protocolo pode ser considerada, de acordo com a classificação doutrinária corrente, como uma decisão do tipo. Pessoal, é aquela classificação dos tipos de decisão. Decisão programada e não programada. Uma decisão programada é a decisão de um assunto corriqueiro, de um problema que acontece o tempo todo, que acontece tanto que você resolve que é melhor você já deixar padronizado uma resposta. Então, sempre que acontecer A, você vai fazer B. Já uma decisão não programada seria uma situação nova,
um problema que ou nunca aconteceu ou acontece muito pouco, e aí sim, acontecendo esse problema, acontecendo essa situação, você iria entender o problema, identificar ali qual seria a gravidade do problema, quais seriam as possíveis alternativas de solução, e aí tomar uma decisão. Já num problema recorrente, rotineiro, você teria uma decisão já formatada, padronizada, que é o que a banca está falando. E o que ele está falando aqui? Situação recorrente na organização, podendo ser solucionada a partir de uma adoção de condutas constantes, de um protocolo de atuação, ou seja, você já tem ali determinado o que você vai fazer nessa situação, já estabelecido. Então, seria então gabarito aqui, letra E mesmo, decisão programada. E é o gabarito da banca. Questão Prefeitura de Recife 2019. Suponha que um gestor que tenha acabado de assumir função de direção de um hospital municipal tenha se defrontado com a ocorrência de atraso na entrega de medicamentos pelo fornecedor responsável. Foi informado pelos seus subordinados que se trata de um problema recorrente, para o qual já existe inclusive um protocolo de atuação, com a utilização de estoque reserva e providências subsequentes para a regularização do fornecimento. Nesse sentido, referido gestor tomou as decisões necessárias seguindo o referido protocolo. Do ponto de vista do processo decisório, pode-se dizer que o mesmo envolveu decisões que a literatura denomina... vamos lá. Está falando aqui da classificação de decisão programada e decisão não programada, ou estruturada e não estruturada, que dá na mesma. Decisão programada, problema rotineiro recorrente, onde você já tem a padronização do que você vai fazer. Ou seja, aconteceu o problema A, você resolve dessa forma. Não programada seria aquela situação nova, onde você realmente tem que analisar o problema, e quais seriam as alternativas de solução, e aí sim toma uma decisão. Vamos ver o que a banca está falando. Foi informado que se trata de um problema recorrente, qual já existe um protocolo de atuação. Então, estamos falando da decisão programada. Questão de decisão programada e não programada é simplesmente você analisar se a banca está dizendo que o problema é recorrente, é rotineiro. Se for assim, decisão programada. Se o problema for novo, algo que você tem que pensar o problema, aí decisão não programada. Então, gabarito, letra E. Questão aqui, Prefeitura de Recife 2019. Suponha que um gestor público, ao ser assado à condição de gerente de um importante projeto, tenha se defrontado com diversas situações que demandavam a tomada de decisões. Em alguns casos foram adotadas decisões do tipo que a literatura denomina de programadas, as quais, pessoal, decisão programada, decisão rotineira, recorrente, problema que de tanto frequente ele é que você precisa padronizar, formatar uma decisão. Não programada seria aquele problema novo. Como a questão está falando da decisão programada, vamos lá, letra A. Somente são pertinentes para problemas que envolvam sistemas de dados ou tecnologia da informação. Tem nada a ver, um problema rotineiro não precisa de envolver TI, nada disso. Prescindem da atuação do gestor, sendo adotadas pelos próprios integrantes da equipe a partir de parâmetros pré-determinados no escopo do projeto. Pessoal, o erro aqui é que prescindem, ou seja, não precisam da atuação do gestor, porque não necessariamente o gestor não participa. Isso não tem relação a ser decisão programada, o gestor não está participando. Letra C. São apropriadas para situações rotineiramente enfrentadas pela organização e que já possuem um acervo de soluções aplicáveis. Agora, perfeito, é exatamente esse o conceito de decisão programada. Letra D. Se aplicam apenas a situações envolvendo ações estratégicas integrantes do planejamento programado. Tem nada a ver também, não tem nada de estar restrito a situações estratégicas. Letra E. São aplicadas de acordo com o processo cognitivo complexo, envolvendo a desconstrução do problema para a escolha da solução que melhor se adequa aos seus elementos
constitutivos. Repara que essa letra E aí faria sentido na decisão não programada, ou seja, o que é um processo cognitivo complexo? É algo que você tem que analisar, que você tem que pensar, e entender o problema. Isso você faz com um problema novo. O problema que você recorrente, você vai ter já uma decisão programada pronta para você utilizar. Então, gabarito, letra C. Questão aqui, CEGEP Maranhão 2018. A técnica de brainstorm é comumente utilizada durante o processo racional de tomada de decisão na fase D. Pessoal, brainstorming ou tempestade de ideias, ou toró de ideias, é aquela reunião onde junta um grupo de pessoas e cada um vai dando uma sugestão ali que busque resolver o problema ou criar uma alternativa, ou seja, basicamente é uma técnica de geração de alternativas para você solucionar o problema. Alguém vira para você e fala, olha, a gente precisa, por exemplo, precisa cortar custo, como é que a gente vai cortar? E cada um dá uma sugestão, e a lógica da ferramenta é de que você não julgue na hora que a pessoa está dando a sugestão, ou seja, que você não critique a pessoa que dá a sugestão, que vá anotando ali e, diga assim, que uma sugestão vai puxando a outra, ou seja, alguém escuta uma sugestão, aí pensa numa coisa, ou seja, existe ali uma relação de encadeamento de ideias. E por isso, voltando ao que a questão está perguntando, a gente utiliza isso na fase de definir o problema? Não. No desenvolvimento de alternativas, ou como a gente botou aqui, ou como a banca colocou aqui, criar alternativas, letra B é o nosso gabarito. Não é a hora de avaliar as alternativas, como eu já tinha falado antes. A ideia é exatamente que a gente não critique as sugestões das pessoas. A ideia aqui é quantidade e não qualidade. Também não está na hora de implementar a decisão, a gente ainda nem gerou as alternativas. E também não é de examinar a situação, é realmente de desenvolver alternativas, gerar o máximo de alternativas possíveis de solução do problema. Gabarito, então, letra B de bola. Questão aqui, Detran do Maranhão 2018. No que concerne aos tipos de decisões, aquelas denominadas programadas são passíveis de aplicação. Gente, decisão programada, decisão em situação recorrente, rotineira. Não programada, situação nova ou que acontece muito pouco. Então, são passíveis de aplicação. Letra A, em situações já enfrentadas anteriormente, já que fazem parte do acervo de soluções da organização para eventos que se apresentam sempre de maneira semelhante. Logo de cara é o nosso gabarito. Ou seja, decisão programada é uma decisão padronizada, parametrizada para um problema que acontece toda hora, acontece rotineiramente. Para isso, ela acontece tanto que você já estabelece, toda hora que acontecer A, eu vou fazer B. Então, letra A já é nosso gabarito. Letra B, apenas para a solução de problemas de natureza econômica ou financeira, não tem nada a ver. Decisão programada ou não programada não tem relação com ser economia, financeiro, contábil, simplesmente ser um problema recorrente ou não. Letra C, em situações que não comportam a tomada de decisão propriamente dita, mas sim uma automação de processo de trabalho. Também aí não vamos tanto ao mar, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ou seja, não é necessariamente uma automação a decisão programada. Letra D, apenas para áreas operacionais também não faz sentido. E letra E, de caráter eminentemente racional, devendo sempre que possível substituir as denominadas não programadas, que são tomadas aleatoriamente. Isso aqui está tudo errado. Primeiro porque ambas podem ser racionais, tanto a programada quanto a não programada. E a gente não vai substituir as denominadas não programadas, porque cada um depende da situação. Ou seja, num problema novo, você não vai poder utilizar uma decisão programada. Então, assim, caiu um meteoro dentro do teu prédio. Nunca aconteceu isso antes. Você não vai ter uma decisão padronizada para uma situação esdrúxula dessa. Então, obviamente, você não tem como padronizar tudo. E, por outro lado, a gente também não toma uma decisão não programada, não significa que ela é feita de maneira aleatória. Você tem uma análise ali, tem um embasamento, tá?
Então, gabarito é realmente letra A. Questão aqui, TRT, 24ª região, 2017. A teoria sustentada por Herbert Simon para explicar o processo decisório no âmbito das organizações aponta, entre outros aspectos, 2 tipos de decisões. Essa teoria, gente, é aquela teoria das decisões programadas e não programadas. Decisão programada, decisão rotineira. Decisão não programada, problema novo, problema pouco recorrente. Então vamos lá, letra A. As previsíveis, que refletem o comportamento padrão, e inovadoras, não é isso que o Simon falava. Autocráticas e participativas, também não é isso. Consensuais e individuais, também não tem relação com isso. Letra D. As programadas, tomadas por meio de um conjunto de normas pré-estabelecidas, e as não programadas, que não comportam soluções padronizadas. É esse o nosso gabarito, ou seja, decisões programadas e não programadas. E aí, letra E, as autônomas e as consultivas, também não é isso que o Herbert Simon falava, gabarito letra D de dado. Questão aqui, TRF, 5ª região, 2017. Costuma-se apontar a tomada de decisão como o cerne da atividade do gestor. E nesse contexto, a doutrina identifica diferentes tipos de decisão, entre as quais as denominadas decisões programadas, decisões programadas, decisões de problemas recorrentes, decisões que a gente padroniza uma resposta. Decisão não programada, aquela decisão, problema novo, problema pouco recorrente. Letra A. São aplicadas sem a participação do gestor, com utilização de tecnologia de informação, nada a ver. Ou seja, decisão programada simplesmente é um problema recorrente, não precisa ter automação, TI. Isso é uma pegadinha recorrente, inclusive, né? Letra B. Se contrapõem, pelo seu caráter racional, às decisões intuitivas. Essas últimas também denominadas não programadas. Gente, uma decisão não programada é simplesmente uma decisão que não está padronizada. Que você vai ter que analisar o problema. Ela não é necessariamente intuitiva, tá? Ela pode ser racional tanto quanto a outra. Letra C. Devem ser tomadas em período de tempo determinado, sob pena de se tornarem ineficazes. Não é essa a característica da decisão programada. Corresponde aos objetivos e metas estabelecidos no planejamento estratégico. Tem nada a ver, isso não faz o menor sentido. E letra E, fazem parte do acervo de soluções da organização, não demandando criação de novas alternativas. Aqui está perfeito, ou seja, é um problema tão recorrente que já existe um acervo de como é que você resolve isso. Ou seja, já está padronizado, parametrizado como é que você resolve. Por isso, é esse o nosso gabarito letra E. Isso aí, pessoal. Finalizamos aqui processo decisório ou tomada de decisão. Tomar mais uma aguinha aqui. Como vocês viram, questão de decisão programada e não programada é muito recorrente pela FCC. Fiquem espertos aí. Vamos ver agora o tópico de controle, avaliação e controle, que é outro tópico também muito cobrado pela banca. Vamos que vamos cair dentro desse tópico agora. Questão Prefeitura de Recife 2019. Na administração pública, a aplicação do conceito de gestão por resultados tem como foco a busca da excelência no atendimento das necessidades do cidadão. Nesse contexto, pode-se afirmar que a eficiência como indicador da atuação da administração representa. Repara que a questão dá uma embolada aqui, mas ele está falando do conceito de eficiência, né? Eficiência está relacionado com a gestão de recursos. Você fazer a atividade da melhor maneira, do melhor modo possível. Relação também com o que a gente insere no processo e o que a gente tira, ou seja, o que ele chama do input e output, tá? Então, assim, com os insumos que você coloca ali na atividade, você tirar o máximo de resultado possível, o máximo de produtos e bens, serviços oferecidos ali ao usuário. Então vamos lá, letra A. Ao grau de atingimento aferido por meio de critérios mensuráveis das metas não financeiras estabelecidas pela administração. Gente, grau de atingimento de resultado normalmente é relacionado à eficácia. Agora, não tem nada a ver com meta não financeira, então isso aqui é um absurdo total. Letra B. Grau de qualidade do resultado obtido e da satisfação dos usuários com as políticas públicas implementadas,
independentemente dos custos. Repara que isso aqui não tem nada a ver com eficiência, né? Então, obviamente, tem relação com o custo também, né? E grau de qualidade, de satisfação, normalmente é relacionado ou à efetividade ou ao grau de excelência, como a gente diz, né? Então vamos lá, letra C. Prestação de contas dos administradores em relação às suas ações, também não tem nada a ver com eficiência. Capacidade de consecução dos objetivos públicos propostos por governantes e gestores. E letra E. O melhor uso dos insumos na produção dos bens e serviços disponibilizados pela administração à população. Agora sim, eficiência tem tudo a ver com você utilizar da melhor maneira possível os recursos que você tem à disposição. Por isso, gabarito letra E. Questão aqui, Prefeitura de Recife 2019. Considere que certo município tenha começado um determinado programa de construção de creches, objetivando reduzir em 50% o déficit de vagas disponíveis na região metropolitana no prazo de 5 anos. No termo final estabelecido, todas as unidades foram entregues à população, atingindo-se a meta proposta. Ocorre que a auditoria efetuada pelo órgão responsável pelo controle interno constatou que os custos finais das unidades foram significativamente superiores aos valores de mercado. Nesse cenário, tem-se que a atuação da administração no que concerne à eficiência mostrou-se. Pessoal, repara que o que ele está querendo dizer aqui? Primeiro, ele fala que as unidades foram entregues à população atingindo a meta, ou seja, a gente viu que ele é eficaz. Só que não é isso que a questão está perguntando. A questão está perguntando em relação à eficiência. O que ele está falando em relação à eficiência? Ou seja, como é que foi feita a gestão dos recursos? Foi feito da melhor maneira? Não, não foi feito, porque ele diz que o custo final das unidades foi muito maior ao valor de mercado. Ou seja, me passa a ideia de que a gente foi ineficiente, né? Ou seja, a gente não fez aquela atividade da melhor maneira possível, não geriu bem os nossos recursos. Então, vamos lá, mostrou-se adequada, letra A? Não, não foi adequada. Então, já podemos eliminar logo de cara. Mostrou-se bem sucedida, não precisa nem ler o resto, não foi bem sucedida. Letra C, falha, pois, não obstante o cumprimento da meta proposta, não houve o melhor uso dos recursos financeiros aplicados em tal ação pública. Aqui está perfeito. Letra C. Letra D. Falha, pois a eficiência depende da eficácia. Em função do mau uso dos recursos financeiros, não foi atingida na situação narrada. O erro aqui, gente, é que a eficiência não depende necessariamente da eficácia. Ou seja, você pode ter construído a escola, ou asfaltado a estrada, ou construído o hospital, ou seja, você foi eficaz, você entregou aquele resultado, mas você foi ineficiente, ou seja, a eficiência não depende da eficácia, tanto o caso trazido pela banca é exatamente uma situação dessa, onde você foi eficaz, mas não foi eficiente. Tá? Então, ter sido eficaz não significa que você necessariamente foi eficiente, por isso essa letra D não faz sentido. Letra E, bem sucedida, a gente não precisa nem ler o resto da frase, que está errado, porque ela não foi bem sucedida. Né? Então, o gabarito foi realmente letra C de casa. Questão aqui, SEAD do Amapá, 2019. Suponha que determinada autoridade pública, na condição de gestor de um contrato administrativo, não tenha atuado de forma a acompanhar adequadamente a execução do contrato, o que gerou sucessivos aditamentos e majoração dos valores embolsados pela administração, muito embora o objeto tenha sido entregue no prazo avançado. No que concerne aos conceitos e indicadores que devem ser observados por uma atuação administrativa que busca a excelência, a atuação do agente público na situação narrada. Então vamos lá, vamos ver o que o cara fez aqui na situação, né? Ele adequadamente gerou sucessivos aditamentos e majoração dos valores. Aqui a gente já viu que ele não foi eficiente, ou seja, ele não geriu bem os seus recursos. O que é sucessivos aditamentos e majoração? Saiu muito mais caro
aquele projeto ali, aquela obra do que deveria ter saído. Então não foi eficiente. Muito embora o objeto tenha sido entregue no prazo avançado, ou seja, ele foi eficaz, mas não foi eficiente. Então vamos lá. Letra A. Careceu de eficiência, eis que não foi dado melhor uso aos insumos públicos adotados, não obstante a observância do cronograma. Essa aqui está certa. É o nosso gabarito. Vamos aqui a próxima. Mostrou-se eficiente. A gente já viu que ele não foi eficiente. Não precisa nem tocar o barco na frase. Embora efetiva, mostrou-se deficiente no aspecto concernente à accountability. Vamos lá, primeiro ele não está falando de efetividade aqui, ou seja, do impacto, do efeito gerado para a população. E não tem nada a ver com a accountability a questão aqui. Letra D, frustrou a governabilidade, também viagem total aqui. Governabilidade é a capacidade de ter apoio político, não tem nada a ver com o que a questão está falando aqui. E letra E, mostrou-se não efetiva, não embora eficiente. A gente já viu aqui que ele não foi eficiente, e a questão não trata da efetividade. Então, realmente, gabarito letra A. Questão Sabesp aqui de 2018. Determinada entidade integrante da administração indireta do Estado assumiu o compromisso de alcançar seus objetivos de forma eficiente e eficaz. O ano de 2017 foi bastante desafiador para a organização, com muitas entregas a serem realizadas, as quais, após muito trabalho de toda a equipe, foram concluídas, cumprindo-se assim os objetivos fixados. No entanto, no curso do ano, ocorreram vários afastamentos de empregados da entidade em face da sobrecarga de trabalho, ensejando a necessidade de contratação de apoio externo para manter o ritmo das entregas, gerando custos adicionais e desproporcionais em relação aos produtos e serviços correspondentes. Diante desse cenário, entende-se que a atuação da entidade foi. Pessoal, vamos ver aqui. Vamos lá. Primeiro, o que ele falou? Primeiro, ele falou que a gente foi eficaz, ou seja, as etapas foram concluídas cumprindo-se os objetivos fixados, ou seja, fomos eficazes. Entretanto, a gente teve muito custo adicional lá, custos adicionais desproporcionais, e significa que fomos ineficientes. Ou seja, a gente não foi eficiente, a gente não geriu bem os recursos da organização, apesar de termos sido eficazes, né? Então, vamos lá. Letra A. Eficiente e eficaz, a gente já viu que não fomos eficientes. Eficaz, na medida que usou adequadamente os recursos financeiros. Aqui tem uma pegadinha, por quê? Porque a eficácia não é usar adequadamente os recursos. Isso aqui é o conceito de eficiência. Ou seja, a gente foi eficaz? Foi. Mas a eficácia não é a medida que a gente usa os recursos financeiros. Isso não tem relação com a eficácia. A eficácia seria atingir os resultados que a gente se tinha programado a atingir. Letra C, eficiente. A gente já viu que a gente não foi eficiente, então já está errada a letra C. Letra D, ineficiente, pois, não obstante ter atingido os objetivos preconizados, não fez uso adequado dos recursos humanos e financeiros disponíveis. Perfeita aqui a letra D. E letra E, eficiente. A gente já viu que a gente não foi eficiente, portanto, única letra aqui certinha é realmente a letra D de dado. Questão aqui, Detran Maranhão 2018. Suponha que determinado órgão da administração pública do Estado do Maranhão, no afã de implementar uma ação estratégica definida a partir de ampla consulta pública e que, de fato, beneficiou um enorme contingente de cidadãos, tem extrapolado significativamente os custos adequados à sua consecução. Verificou-se que a ação foi concluída no cronograma previsto, porém, em razão de falhas de gestão, demandou gastos adicionais como pagamento de horas extras e aditamentos contratuais. Não obstante, ao final, atendeu aos anseios da população, beneficiando um significativo contingente de cidadãos. Diante desse cenário, pode-se concluir que a atuação do referido órgão público mostrou-se. Pessoal, questão interessante aqui. O que ele está falando no nosso enunciado? Primeiro, não foi eficiente, ou seja, gastos adicionais, pagamento de hora extra, falha de gestão, ou seja, a gente não foi eficiente, né?
Mas o que ela está falando aqui? Atendeu aos anseios da população, beneficiando um significativo contingente de cidadãos. Ou seja, ela foi efetiva, teve efetividade, tá? Então, o que a gente... Vamos lá, vamos ver como é que a gente mata essa questão aqui. Ineficaz, ineficiente e não efetiva, a gente já elimina de cara, porque a gente viu que ela foi efetiva. E, vamos lá, definido no afã de implementar uma ação, beneficiou um contingente, a ação foi concluída no cronograma previsto, ou seja, foi eficaz, né? Então, foi eficaz, foi efetiva, mas não foi eficiente. Então, aqui está letra A, tudo errado. Eficaz e eficiente a gente já elimina, porque a gente já viu que ela não foi eficiente. Eficiente, letra C, já eliminamos de novo. Letra D, efetivo e eficiente, já vimos que não foi eficiente. E letra E, obviamente, é o nosso gabarito, dotada de efetividade, porém carecendo de eficiência. Eis que não apresentou a melhor aplicação aos insumos. Questão perfeita aqui, letra E, é o nosso gabarito. Tá certinha a letra E. Questão DPE do Amazonas de 2018. Celso, gestor público em uma fundação de apoio à pesquisa científica e inovação tecnológica, entre as atividades próprias de um administrador que exerce, desempenha aquelas inseridas no âmbito de controle. A atividade que pode ser assim enquadrada é... Pessoal, processo de controle, ele faz o quê? Ele estabelece padrão, ele monitora o desempenho, ele compara o desempenho com o que a gente tinha, que o padrão, ou seja, qual era o nosso alvo, qual era o nosso objetivo, o que a gente considera bom, e age de modo a ou padronizar o que deu certo ou a corrigir o que deu errado. Então, vamos lá. Letra A. Indução do ajuste espontâneo dos esforços individuais aos objetivos institucionais. Ajuste espontâneo tem relação com a coordenação e não com o controle. E também, não necessariamente são só os esforços individuais que a gente controla. Letra B, integração das atividades dos diferentes setores da fundação, harmonizando a atuação, também não é controle. Fixação de diretrizes, gente, é planejamento. Vamos lá. Letra D, análise dos resultados alcançados pela fundação comparativamente com aqueles fixados em seu planejamento estratégico. Agora sim, ou seja, a gente padroniza, diga assim, define o padrão, significa, olha, qual é a minha meta, qual é o objetivo, o que eu quero fazer. Vamos imaginar, você quer ter uma aprovação no teu concurso e você sabe que para isso você precisa ter um resultado de, sei lá, 85% de acerto das questões. Então esse é o teu padrão. Você vai fazer a prova, você vê que o teu resultado foi 70%. Compara. 70% tá bom? Não, não tá bom, então o que eu preciso melhorar? Esse é o processo de controle, tá? Então, a letra D tem relação com o processo de controle? Tem. Análise do resultado alcançado comparativamente com aquele que eu tinha determinado no meu planejamento. Maravilha. Letra E, diagnóstico interno das competências disponíveis na fundação e sua adequação. Isso aqui não é controle. Realmente, o nosso gabarito é letra D de dado. Questão aqui, DPE do Amazonas 2018. Cada vez mais a administração pública vem sendo instada a atuar de forma eficiente, eficaz e efetiva, com foco no cliente cidadão. Nem sempre, contudo, atinge simultaneamente esses objetivos. Por exemplo, quando consegue usar racionalmente os recursos colocados à sua disposição e, ao mesmo tempo, cumprir determinado objetivo fixado, mas não atende plenamente às expectativas do cidadão em relação à ação governamental correspondente. Pode-se dizer que a situação administrativa... Vamos lá, o que a questão está dizendo aqui em relação à eficiência, eficácia e efetividade? Por exemplo, quando consegue usar racionalmente os recursos colocados à sua disposição. Ou seja, ele foi eficiente, né? Ao mesmo tempo, cumprir determinado objetivo fixado. Foi eficaz. Mas não atende às expectativas do cidadão. Então, ele não foi efetivo, né? Então, vamos lá. Pode-se dizer que a atuação administrativa foi apenas eficiente,
mas não se mostrou eficaz, está errado porque a gente viu que ele foi eficaz, tá? Letra C, pautou-se pela efetividade, já está errado porque a gente já viu que ele não foi efetivo. Letra C, mostrou-se eficiente pelo uso racional dos recursos e eficaz pelo atingimento do objetivo fixado, mas não foi alcançada a efetividade. É esse o nosso gabarito. Ou seja, foi eficiente, usou bem os recursos, foi eficaz, atingiu o resultado, mas não foi efetivo, ou seja, não levou impacto, não teve efeito ali, não atendeu aos anseios ali daquele público-alvo ali que a gente queria alcançar. Letra D, foi efetivo, a gente já viu que ele não foi. E letra E, não atendeu a nenhum desses preceitos, está errado porque a gente já viu que ele foi eficiente e eficaz. Gabarito, então, letra C. Questão Detran do Maranhão 2018. No que concerne à mensuração do desempenho no âmbito das organizações, letra A. As metas constituem a medida própria para avaliar individualmente os empregados e indicadores para avaliação das equipes. Gente, tá errado porque, na verdade, tá tudo errado, né? Meta é um conceito quantitativo, né? Então, os indicadores são uma maneira da gente medir uma realidade, né? Um processo, uma atividade. Então, isso aqui não tem nada a ver. Um serve para avaliar individualmente, o outro para a equipe. Isso aqui não faz nenhum sentido, isso aqui. Letra B. Apenas indicadores objetivos são passíveis de utilização para tal finalidade, sendo que os subjetivos próprios da etapa de gestão do desempenho. Gente, isso aqui está errado também, tem relação com o que a gente chama de medida quantitativa e qualitativa. Medida quantitativa ou objetiva, como a gente chama, né? Quantitativa ou objetiva busca medir algo que pode ser medido de maneira objetiva, ou seja, por exemplo, teu peso, tua altura. Não depende da opinião de ninguém. Você vai, te bota na balança ali e você vê exatamente quantos quilos você tem. Por exemplo, venda de produto. Então você sabe exatamente quantos produtos foram vendidos, qual o valor do produto, não depende da opinião de ninguém. Agora, existem situações onde você não pode medir assim. Então, por exemplo, se o sujeito tem equilíbrio emocional, se o sujeito é bom negociador, se ele é alguém moderado, são aspectos que você não tem uma medida quantitativa, algo que você pode dizer assim, numa escala de tal a tal, fulano é tantos por cento. Isso não existe. Vai depender da opinião das pessoas que convivem com ele, da percepção de cada um, né? Então, essas medidas a gente chama de medida subjetiva, tá? Ou qualitativa. Ambos são importantes para a gente avaliar. Por isso que não dá para dizer que só os objetivos podem ser utilizados. Por isso, letra B está errada. Letra C, aí já fala perfeito, ou seja, podem ser utilizadas tanto medidas objetivas, como quantidade de projetos concluídos, como subjetivas, como grau de comprometimento. Perfeito, ou seja, existem situações que estão mais adequadas a você utilizar uma medida objetiva, e existem situações onde você precisa utilizar uma medida subjetiva, tá? Então, letra C é o nosso gabarito. Letra D. Devem ser priorizados indicadores subjetivos vinculados a características individuais dos avaliados, como forma de evitar generalizações e distorções de resultado. Tá tudo errado aí. Primeiro que a gente não precisa priorizar um ou outro, ou seja, cada tipo serve para uma situação diferente. E além disso, a que pode mais causar generalização é exatamente a avaliação subjetiva. Então, a letra D aqui está tudo errado. E letra E consiste na etapa inicial do planejamento estratégico. Nada a ver, né? Não tem nada a ver. Letra E não faz o menor sentido. O gabarito realmente é a letra C. Questão TRE de São Paulo 2017. Uma das atividades próprias do administrador é a que diz respeito ao controle, no bojo da qual se insere. Controle é a atividade que busca medir
avaliar o desempenho de uma atividade, da empresa, de um departamento, de um processo, seja lá do que você queira avaliar, e comparar com o planejado para saber se a gente está indo bem, se a gente está indo mal, ou seja, o que a gente tem que corrigir, o que a gente tem que padronizar, se der certo, buscando assegurar que a gente atinge nossos resultados. Vamos lá, letra A. Medir e corrigir o desempenho de subordinados para assegurar que os objetivos e metas da organização sejam atingidos. A letra A tem relação com controle? Tem, está falando de medir e corrigir o desempenho para garantir, assegurar que a gente atinja nossos resultados, tem relação com controle. Letra B, fixação dos critérios de avaliação de desempenho individual de cada colaborador em função dos resultados almejados. Fixação de critérios, normalmente a gente assim, associa ao processo de planejamento e não de controle. Denominado ajuste espontâneo, que corresponde ao alinhamento da ação às circunstâncias. Ajuste espontâneo tem relação com a coordenação e não com o controle. Letra D. Estabelecimento de metas de curto, médio e longo prazo, também planejamento. E letra E, apenas medidas de natureza estritamente financeira. Está errado aqui logo de cara. Por quê, gente? Porque a gente não controla só aspectos relacionados a finanças. A gente controla inúmeros aspectos, inclusive o desempenho das pessoas. Não tem necessariamente que ter uma medida de relação finanças, controle, contábil, não tem nada a ver, né? A gente avalia qualquer aspecto ali que seja necessário avaliar dentro de uma organização. Então, gabarito realmente letra A. E é isso, pessoal. Finalizando aqui, quem não me segue, me siga lá, YouTube, Instagram, até no Telegram eu já tô. Deixa eu voltar aqui para mim, peraí. É isso aí, pessoal, grande abraço aí, espero que vocês tenham curtido essa aula. Sinto muito não ter feito ao vivo, mas realmente minha internet ontem estava muito ruim, essa época aí, pessoal, muita gente acessando e tal. Mas espero que vocês tenham curtido de qualquer forma. Lembrando que o material da aula está lá no meu canal do Telegram. É isso aí, até a próxima, um grande abraço, valeu galera, até mais.